Estamos de volta no Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. Estou hoje aqui com o ator e diretor André Luiz Camargo. Tudo bom, André? Tudo bem, James, e você? Vamos falar sobre o seu filme Máscaras. Sinopse do Máscaras. Máscaras é um filme de suspense psicológico sobre uma família dividida pela traição, que resolve passar o fim de semana prolongado juntos com o intuito de se reaproximarem. Em meio a churrascos, jogos de bilhar e passeios na cidade campestre, as relações familiares começam a degradar e mostrar as rachaduras na máscara social que todos usam. Se as máscaras caírem, não há família que permaneça unida. Era pra você atuar nesse filme e você virou o diretor. Conta essa história pra mim. Aliás, sinopse muito bem descrita pelo próprio roteirista. Pelo próprio roteirista, né? Pra quem não sabe, o James melhor roteirista do Brasil, vai falar. Eu tive o prazer e a honra de ter o melhor roteirista do Brasil nos meus 2 longas e em 2 curtas. Sim. O Máscaras é um suspense psicológico. Eu entrei no projeto como ator, era pra fazer um dos personagens principais, né? Inclusive a gente fez algumas leituras com outro Inclusive diretor. eu escrevi o personagem do Sérgio para você, né? Olha eu só, pensando em você. Eu fiquei até meio rubrado aqui, fiquei envermelhado. Não, mas eu lembro, assim, das várias conversas que a gente teve, né? A gente fez essa leitura. E agora, projeto independente, né? Principalmente de guerrilha, é um pouco complicado. Eu vi que o projeto, ele tava um pouco... travado. E era um momento que depois dos curtas que a gente tinha rodado, eu tava aumentando um pouco meu network, né? Conseguindo algumas parcerias com algumas produtoras. E eu vi ali a possibilidade de fazer o projeto começar a andar e ser realizado. Entrei meio devagar, inclusive, na produção, tentando achar locação, algumas coisas para que o projeto acontecesse, mas ainda assim não ia. Então daí abracei de fato a produção executiva. E aí foi agridoce, né? Porque já que você ia virar o diretor do filme, não daria para você atuar no personagem principal e também dirigir, né? Cara, você sabe que essa questão... eu ainda assim eu fiz uma pontinha no Máscara, tanto nos outros filmes, querendo dar uma de Hitchcock aqui, mas é que não dá para abandonar totalmente o trabalho de ator. Mas o problema de dirigir e atuar é que ele compromete muito o trabalho da atuação. A atuação demanda uma entrega muito grande e confiança no diretor. Você só entrega, o diretor é que fala se tá ok ou não. Né? Então você fazer o trabalho, ir pro vídeo assist e falar se tá ok ou não para um trabalho que você acabou de fazer e você tá imerso ainda naquele personagem é muito complicado. É viável, desde que você tenha já o projeto muito bem executado antes, com todos os direcionamentos de conceito da cena e tudo mais, e alguém para te dar um suporte nisso no momento da cena. Né? Tanto escolher bem com quem você vai contracenar, como ter um puta assistente de direção, né? Exatamente. A assistente que trabalhou comigo no Máscaras, tanto no Máscaras quanto no Amor Confuso Amor, que a gente vai falar em seguida, ela é muito próxima a mim, né? Ela é minha filha. Então ela acompanha sempre todo o processo e sabe exatamente o que eu quero. Agora, ainda assim, pegar um personagem como o Sérgio, que era um dos principais, é muito complicado, né? Você fazer uma cena ou outra ainda vai, mas assumir um personagem grande na narrativa é um pouco arriscado, principalmente numa estrutura nossa. Foi o meu primeiro longa, né? Foi difícil já conseguir levantar essa estrutura para poder realizar o filme, então a gente não tinha muitos recursos, na verdade não tinha quase nenhum. Né? O filme foi feito totalmente colaborativamente. E esse não foi nem cinema independente, foi cinema de guerrilha mesmo, né? Não, foi uma guerra, uma batalha aí que a gente travou aí desde o início da pré-produção e tá travando ainda, a gente tá quase finalizando o filme, né? Já entrou em pós-produção. Temos aí... Quem tá fazendo a pós-produção pra você? O pessoal da Beluna Filmes de Hortolândia. Quem tá montando é o Thiago, que é um dos sócios do diretor de fotografia, inclusive, que é o Isiel Miranda. A gente já tá com mais de 50 minutos do filme prontos aí. Acho que deve entrar no color grading logo em janeiro. Já tô encaminhando isso também. Acho que em fevereiro, março, no máximo, a gente tá com o filme pronto e fazendo uma pré-estreia em algum lugar aí. Já existe um interesse de alguns streamings, né? Mas a gente ainda vai avaliar. Precisa mostrar o filme inteiro antes, né? Não é só isso. É avaliar se realmente não tem um potencial interessante pra gente trilhar alguns festivais e tentar cinema primeiro e depois ir por streamings, né? Porque depois que foi por streaming, aí não tem como mais. Bom, você sabe a minha posição em relação a isso, né? Mas o que você tem mais vontade? De ir pro streaming direto ou ir pra festival antes? Cara, eu tive... No mundo perfeito. No mundo perfeito é cinema, esgotar a vida útil do filme ao máximo que puder, né? A gente faz filme para ser visto.
né? Então, enquanto mais janelas ele for exibido, não é? Senão eu taco no YouTube e começo a distribuir o link. Sim. Né? Não é esse o caso, mas quanto mais janelas... É que mesmo colocando no YouTube e distribuindo o link, às vezes não rola, né? Você precisa ter um marketing para as pessoas se interessarem no filme, né? Você tem que ter um público que queira assistir o filme. E ter o público que queira assistir o filme sem ele conhecer o produto é muito difícil. Então depende do marketing, obviamente. Mas eu acho que o Máscaras, ele é um filme um pouco fora da caixinha em todos os sentidos. Né? Tanto, mesmo não, né? Ele é muito fora da caixinha. O Máscaras é muito complicado. E toda entrevista que eu vou dar, eu fico me segurando, porque qualquer coisa que a gente falar sobre a história mais, a gente entrega. Né? Porque ele tem alguns temas muito complexos, temas polêmicos, né? Que se a gente falar, inclusive, do que trata, ele já traz a desconfiança para alguns dos personagens. Exato. O que eu posso falar é que é um suspense psicológico que envolve distúrbios psicológicos, assim como paranormais naquele ambiente do encontro familiar. Tá. Talvez eu tenha falado muito. Eu já nem falaria isso. Mas ao vivo vou estar falando. Falou, tá falido. Não, falido não. Pode ser uma ação de marketing interessante para quem gosta do tema. Não vou falar mais nada. É o whisky, James. Eu falei, não. Eu acho que é um suspense psicológico com tons de terror, né? Eu acho que é um bom jeito de escrever o filme. Tá vendo? Isso eu não teria falado. Né? Tom de terror eu não teria falado, porque quem tá nos ouvindo... Não, mas o seu estilo é terror. Eu acho o seu estilo muito terror. Eu tenho uma tendência muito grande, depois a gente vai falar do amor... Suspense, terror, amor, né? Mesmo quando eu pego um texto de comédia, de alguma forma eu acabo desconstruindo. Eu falo por isso, porque eu sei que qualquer plano que você fizer de um cara segurando um copo, vai parecer que aquele copo vai destruir o universo, entendeu? Que bom ouvir isso. Os seus planos têm muita atenção, eu gosto muito disso, do seu estilo de direção. Você nunca se sente confortável assistindo, né? Você parece ter alguma coisa errada na cena, né? O que tá rolando nessa cena aí que eu não tô entendendo, né? Eu legal gosto disso, de incomodar o espectador. E é lógico que junto com esse incômodo a gente tenta trazer algum discurso narrativo, algum conteúdo, né? Porque você consegue só com um plano, com uma cena, você criar esse desconforto na própria direção. Mas ele tem que estar aliado a uma história, ou pelo menos a composição do personagem pertinente àquele momento. E sendo o seu primeiro, só para encerrar o bloco sobre o Máscaras, sendo o seu primeiro longa-metragem, né? O que você acha que você mais aprendeu, o que você mais levou, né, dessa experiência que você poderia compartilhar com alguém em relação a fazer o seu primeiro longa-metragem? Tá. Eu confesso, assim, que um mês antes de começar a gravar, eu tava bem tenso, né? Já tinha rodado 2 curtas, mas 2 curtas... A estrutura não é muito diferente de um longa-metragem, né? Se tratando de cinema de guerrilha. A estrutura de pessoas, né? Exatamente, de equipe técnica. Ela aumenta um pouco mais, porque você precisa de uma agilidade no set. Se você perder uma cena por dia num curta-metragem, você vai perder uma diária a mais. Num longa-metragem, você vai aumentar uma semana de filmagens, o que encarece demais e às vezes até impossibilita a finalização do filme, né? Mas eu tinha muito medo justamente de que, de fato, eu estava fazendo um produto que era para o mercado comercial, né? Não era mais um filme só para festival, não era mais um filme experimental, que o curta ele tem muito isso, né? Vamos brincar um pouquinho, vamos testar isso, né? É só um curta de 15 minutos. Não, era um produto que ele já tinha a intenção, né, inerente dele ir para o cinema, né? E depois para os streamings. Então, depois, o cuidado que eu tinha com todo o take, que tinha que funcionar tudo muito redondo, porque um longa, você deu uma escorregadinha, você tira o espectador do filme, você já... Perdeu, né? Perdeu. Então eu tinha muito medo disso. E se tratando de longa, né, é fundamental por um filme de guerrilha, nesse momento que eu estava saindo dos curtas e criando meu networking, foi de fato os relacionamentos, né? Você conseguir pessoas que acreditassem no projeto, e nisso o roteirista mandou muito bem, porque ele criou uma história que gerava uma tensão em todo mundo que eu mandava o roteiro. Nossa, esse texto é demais, e nossa, eu esperava que aquilo tivesse relação com aquele personagem. Então, se você tem que ter, no mínimo, né, um material ali, uma massa interessante para atrair as pessoas para tá trabalhando nesse projeto. Não e vai, tem que ter uma equipe muito bacana. Não vai com uma ideia de um filme, vai com um filme pronto para ser filmado. Né? Eu não diria nem que é a gente não chega com uma bíblia, né? Eu já, pelo menos como produtor executivo, eu já chegava com um discurso do que eu queria, do que eu estava vendo que ia ser realizado, né? Tanto de parte de estrutura técnica,
quanto de narrativa, de conteúdo artístico, né? Então você tem que falar o que vai virar aquilo. Você tem que ter uma fluência em relação ao produto que você está tentando criar. Exatamente. Vai aparecer o filme tal, com a influência do filme tal, a Inclusive, história lembra isso. Referências para os atores já no processo de leitura, então tem que ter... Porque as pessoas têm que saber no que estão se envolvendo e se comprometendo, né? É o tempo de trabalho deles ali, sem ter a contrapartida antecipada de uma remuneração de um cachê. Exatamente. Né? Então eles têm que saber que estão entrando num projeto bacana, que da forma que a gente trabalhou com porcentagem sobre a vida útil do filme, se for para cinema, streaming, todo mundo vai ter sua porcentagem. De que aquilo poderia vingar um dia, que aquilo poderia ter sucesso, não só financeiro, mas... E outra coisa, você é parceiro do filme, né? Você é todo mundo é produtor executivo do filme, né? Tá todo mundo lá como... são sócios do filme. Isso é incrível. A porcentagem altera de acordo com o trabalho de cada um, né? Pô, a gente já vinha trabalhando meses, mas todos são sócios do filme. Sim. Então todo mundo brigou ali, deu sangue, às vezes até literalmente... Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, para que a gente tivesse o melhor produto de qualidade possível. E olha, eu sou meio suspeito, mas eu assisti anteontem o último corte, tá tenso o negócio, tá bem interessante. Tá bem interessante. Você tem agradecimentos? Manda agora. Tenho sim. Porque você nunca mais vai ter o Máscaras ele foi realizado de forma totalmente colaborativa, né? E a gente dependeu única e exclusivamente, não só de iniciativa privada, mas também no caso do apoio municipal da Prefeitura Municipal de Limeira, da Energia do Corpo, que tem inclusive um portal de vendas de suplementos, que é o www.energiadocorpo.com.br, da Trido Impressão 3D, que fez um trabalho de um objeto que está no filme, que eu prefiro não falar agora, senão vou dar spoiler. Do Cantinho da Natureza, que cedeu a locação pra gente, o filme todo se passa numa locação, é um encontro de família. Da Cervejaria da Hora, que forneceu hidratação todos os dias, o 7, e da Padaria Paulista, que acabou dando suporte lá na parte da alimentação, e da Juliette Congelados, que deu o apoio total do catering do filme. E além disso, né, tem um elenco que conta com Tchê Moaes, Felipe Mafra, Fernando Aro, Natália Coutinho, Pedro Henrique Moutinho, Verônica Valois e Breno Kusberg. E eu não posso falar, já sendo um trabalho colaborativo, deixar de falar do pessoal da equipe técnica, né? Assistência de direção, Catarina Camargo, direção de fotografia do Isiel Miranda, assistência de fotografia Bruno Vargas, Felipe Tueller, Wesley Tomazini, Michel Belletati, Felipe Neves e Fernando Tognon. O som foi captado pelo Fernando Pedroni e o Thales Rodrigues, a produção de set da Bárbara Mascarenhas, preparador de elenco foi o Tico Barreto, assistência de produção foi feita pelo Nando Almeida, segundo assistente de produção foi o Lincoln Rodrigues, a maquiagem foi da Kelly Macedo, da Érica Cardial e da Daniela Darós, o figurino foi feito pela Maria Cida Pisunello, roteiro foi do nosso querido James Salinas. Achei que você fosse esquecer o roteiro, já tava contando com isso já. A gente realmente, o roteiro a gente nunca fala, né? Como o roteiro é o começo do processo, né? No final do processo não todo mundo esqueceu lembrar, já, né? Nem lembra mais que existiu. Ó, se vocês quiserem seguir aí a produção desse filme pra saber quando ele vai ser lançado, segue no Instagram, @máscaraslongametragem. Daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco aqui no Cine Deste Lado com o diretor e ator André Luiz Camargo para falar sobre o filme Amor Confuso Amor. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.